Aleluia! Shalom! Bom dia, na graça e na paz do Senhor. Eu sou o pastor Wagner Long, pastor sênior da igreja Monte Gileade. Seja bem-vindo a mais uma devocional. Preste atenção nesse cântico um instante. Sua presença é real. Aleluia! Glória a Deus, Tua presença é real, Senhor. Sua presença é real. Sim, Jesus, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Aqui neste lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Sua presença é real. Oh, Pai. Oh, Salvador, Senhor, amigo fiel. Aqui neste lugar. Te exaltamos. Aleluia. Então, eu quero compartilhar a palavra nesta manhã, debaixo do início dessa canção, que Tua presença é real, Senhor Jesus. Eu quero ler um texto aqui com vocês, queridos, João capítulo 6, de 4 a 13. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe lhe disse: 200 dinheiros não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos cheios de pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Aqui nós vemos a multiplicação dos pães e peixes. Amados, o Senhor Jesus fez muitos milagres. O Senhor Jesus andava ensinando a palavra, e Ele mesmo é a palavra. João capítulo 1 diz que o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e nada do que foi feito sem Ele. O próprio Senhor Jesus era e é a palavra. E Ele, então, estava aqui, nesse momento, Ele vinha repartindo a palavra, ou seja, Ele vinha repartindo de si. E todos os milagres, os sinais que Ele fazia, era para demonstrar o poder de Deus. É para testificar o seu chamado, testificar a sua missão, testificar que Ele não era como qualquer uma das pessoas, ou dos profetas, ou qualquer pessoa que tivesse vindo e aparecendo ali, dizendo: eu sou o Messias, isso e aquilo. Não. Ele era o Messias verdadeiro. Ele ensinava como tendo autoridade. Os demônios, espíritos malignos se submetiam a Ele. Os ventos, os elementos naturais se submetiam a Ele. Os peixes se submetiam a Ele. Todas as coisas se submetiam a Ele. Ele pediu para Pedro pescar um peixe lá e tinha um dinheiro na boca, uma moeda que dava para pagar imposto. Entende? Todas as coisas estavam sujeitas a Jesus. Ele ensinou como tendo autoridade. Ele ensinou por parábolas. Ele explicou as coisas de uma maneira simples, com elementos naturais, elementos do cotidiano deles, falando sobre as coisas da agricultura, do tempo, dos sinais, dos elementos da vida diária do povo judeu.
ele usava esses elementos, usava essas circunstâncias para trazer um princípio do céu, para trazer um princípio eterno, para mostrar o poder de Deus e demonstrar o poder de Deus. O Senhor Jesus sempre orientou e instruiu tudo aquilo que o Pai o havia dito para fazer. Ele mesmo disse: eu faço a vontade daquele que me enviou. Tudo que eu tenho dito, tudo que eu tenho ensinado, tudo que eu tenho falado, tudo que eu tenho demonstrado é para que o Pai seja glorificado, porque eu tenho visto meu Pai, porque eu tenho ouvido meu Pai e eu tenho obedecido o que Ele tem dito. Então, o Senhor Jesus sempre ensinou a verdade, porque Ele mesmo era a verdade. Ele é a palavra, Ele é a verdade. Ele mostrou o caminho, porque Ele é o caminho. E Ele demonstrou vida, Ele gerou vida nas pessoas, porque Ele mesmo era a própria vida. Entende, amados? E nesse momento aqui da multiplicação dos pães, era tão comum que muitos e multidões se aglomeravam em torno dele para ouvir o que ele tinha para dizer, para ouvir os seus ensinos, para serem curados. É bem da verdade que o próprio Senhor Jesus disse: olha, vocês têm me ouvido, têm estado comigo, não por quem eu sou, mas pelo que vocês têm recebido, pelos benefícios. Bom, não é o caso, eu não quero entrar nesse ponto aqui. O que eu quero dizer é que o Senhor Jesus fazia milagres, orientado por Deus, demonstrava o poder de Deus. E aqui, com essa multidão aí de 5.000 homens, só homens, fora mulheres e crianças, calcula-se que poderia ter cerca de 12.000 pessoas que foram assentadas em grupos de família, foram assentadas em grupos pequenos. O Senhor Jesus, então, pergunta onde que poderiam comprar, como poderiam fazer para alimentar, para dar pão para aquele povo. O discípulo Filipe disse: Senhor, nós não temos dinheiro para isso, onde que nós vamos juntar 200 denários? 200 dinheiro, um denário era cerca do valor aproximado de um dia de trabalho. Você imagina trabalhar 200 dias para comprar pão para um povo que está sentado ali? Então, só dependia de milagre mesmo, mas ele não atinou para isso. O Senhor Jesus estava querendo provar e ver o tamanho da fé dele. Mas o Senhor Jesus encontrou em André uma porta, uma oportunidade de demonstrar o seu poder multiplicador, o seu poder de milagre, o seu poder de transformação. Ele transformou um caos, transformou uma necessidade iminente, transformou uma pequena provisão, uma pequena porção, numa grande provisão. Ele transformou o que parecia ser o lanchinho de um guri em uma provisão para esses milhares aí de pessoas. Queridos, não é diferente nesses dias. O Senhor Jesus continua fazendo milagres. O Senhor Jesus continua operando milagres. Como está a sua fé? Como está o seu coração? Como nós estamos nesses dias? Nós estamos conseguindo ver o Jesus da cura. Estamos conseguindo ver o Jesus multiplicador. O Jesus que multiplica pão. O Jesus que faz as águas se acalmarem, que faz o vento cessar, que faz um peixe dar um denário, que faz com que uns pães sejam suficientes. Na verdade, 5 pães e 2 peixinhos, tinha 5.000 homens. Veja por quanto que isso foi multiplicado. E ainda 12 cestos sobraram. 12 cestos, cada discípulo carregou o seu testemunho. Então, era a prova da sua provação e para tirar a sua incredulidade. O Senhor os experimentou naquele momento. Não é diferente hoje, amados. O Senhor pode prover, sim. O Senhor pode multiplicar os seus pãezinhos, os seus peixinhos. O Senhor pode multiplicar os seus recursos. O Senhor pode abrir portas de emprego. Mas pandemia, os comércios, as coisas estão paradas, nós estamos assim, nesse isolamento. Queridos, Deus pode fazer milagre. O Senhor Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para cerca de 12.000 pessoas.
Ele pode arrumar o seu emprego, Ele pode aumentar as suas vendas. Ele pode fazer desse período de Covid aí um grande período para a sua vida, uma grande estação de renovo, de mudança, de edificação, de crescimento, de ajuste na sua família, de ajuste conjugal, de ajuste com seu pai, de perdão, de cura, de libertação, de renovo, de edificação, de crescimento. O Senhor pode fazer isso, pode multiplicar a graça e o favor sobre a sua vida e a sua casa, queridos. Para o Senhor não tem Covid, não tem frio, não tem neve, não tem sol, não tem calor, não tem chuva, não tem vento, não tem barquinho, não tem barcão, não tem pão ou peixe que Ele não possa, ou talhas de água que Ele não possa transformar em vinho. Ele pode fazer milagre, não tem demônio que não submeta a Ele, não tem demônio que não recue. Não tem enfermidade que não possa ser curada, não tem morte que não pode ser desfeita. Creia nisso, amado. E para encerrar, eu quero aqui colocar uma meditação para nós em alguns pontos aqui, para nós meditarmos. E eu vou encerrar assim mesmo. Aqui, na multiplicação dos pães e dos peixes, nós vemos aí uma classe de discípulos. De qual grupo nós fazemos parte? De qual grupo de discípulos nós fazemos parte? Para você meditar. Isso não é acusativo. Para você meditar. Amém? Para eu também meditar. Nós somos do grupo de discípulos que tem pães e peixes? Somos parte dos discípulos incrédulos? Somos partes daqueles que ainda necessitam sentar para receber de alguém? Somos parte daqueles que precisam ver para crer? Querido, amado, que tipo de discípulo você é? Você faz parte de qual grupo de discípulo? Vamos pensar nisso? Que Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Pai amado, que a Tua graça e o Teu favor, a Tua bondade e a Tua misericórdia, seja cada um dos meus irmãos e minhas irmãs. Seja sobre a família de cada um. Multiplica os pães e os peixes que tem, Senhor Deus, na vida de cada um, na família de cada um, a fim de que tenha uma grande multiplicação, uma grande bênção, a fim de que tenham sobras, que possa sobejar. É a minha declaração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Um beijo no coração.